hoje... Calma, não é assim que eu começo meus vídeos. Oi, Misfits, vocês estão bem? No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre como eu aprendi inglês e vim dar algumas dicas pra vocês, como vocês podem aprender inglês aí na casa de vocês. Não é novidade pra ninguém que eu gosto muito de inglês e é uma língua que eu acredito que eu falo razoavelmente bem, mas muita gente tem muita dificuldade com inglês, então no vídeo de hoje eu resolvi trazer algumas dicas pra você que ainda tá aprendendo inglês ou você que já sabe. Mas, gente, eu juro que essas dicas são dicas que servem pra qualquer nível de inglês. Se você tá no nível básico ou no nível mais avançado, você vai conseguir aplicar essas dicas no seu dia a dia, eu tenho certeza. Como eu disse, são dicas bem democráticas, vai funcionar pra basicamente todo mundo que quer falar inglês ou já tá falando inglês. E eu sei que é uma coisa muito difícil pra muitas pessoas, então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Chega de lenga-lenga e vamos começar. Como vocês viram no título, isso não é um como vou aprender inglês, e sim dicas pra você conseguir aprimorar o seu inglês e fazer com que o inglês seja algo mais cotidiano. Eu não sei falar isso em português. É isso que acontece quando você aplica essas dicas, você acaba esquecendo as palavras em português. Mas é justamente quando você incorpora essas dicas no seu dia a dia, você começa a ficar louca que nem eu, sem saber falar as palavras direito. Mas tudo bem, vamos pro vídeo. A primeira dessas dicas é uma dica que eu nunca vi nenhum youtuber ou qualquer outra pessoa dando. Na verdade, eu acho que a maioria delas eu nunca vi ninguém dando, que é leia coisas. Bruna, como assim? Você nunca viu algum youtuber falando essa dica? Todo vídeo que eu entro aparece alguém falando pra eu ler o Harry Potter. Eu sei, gente, mas não é exatamente isso que eu tô falando pra vocês. Vocês vão ver e vocês vão entender que é muito mais simples do que ficar lendo a trilogia inteira de Harry Potter. Eu peguei a primeira coisa que eu achei na minha frente pra mostrar pra vocês. Então, por exemplo, este condicionador a seco, nunca usei esse negócio, mas tudo bem. Condicionador seco com óleo de argan, da Batiste. Paga nós, Batiste. A maioria das coisas, elas estão escritas em inglês e em português, ou às vezes em português e espanhol, mas whatever, vocês vão achar coisas em inglês. Então, por exemplo, condicionador seco com argan, você já sabe que é um condicionador a seco. Então você olha o produto, e eu vou tentar mostrar pra vocês. Eu espero que vocês entendam o que eu tô falando, mas por exemplo, você sabe que é um condicionador a seco. Aí você lê a embalagem, tá escrito que é Dry Conditioning. Aí, por exemplo, condicionador seco com óleo de argan, é o que tá escrito em português aqui embaixo. Com certeza, se você fuçar, aqui em cima, por exemplo, ó, ele tá escrito Dry Fill Conditioning Mist with Argan Oil. Então, você sabe que é exatamente a mesma coisa que tá escrito aqui em português e aqui em inglês. Então você começa a fazer umas associações. Por exemplo, condicionador. Qual que é a palavra que mais se parece com um condicionador aqui? Conditioning. Conditioning tá escrito? Conditioning. Então você acaba fazendo essas associações. Eu tenho uma professora de inglês lá da escola mesmo, que ela fala que a maioria, que eu acho que são tipo 75% das palavras em inglês, que são palavras parecidas, que são não é false friends, é tipo palavra parecida. Porque o português e o inglês têm a mesma origem, digamos assim, que eu acho que é latim, me corrijam se eu estiver errado. Mas então, por exemplo, por isso mesmo que você tem, por exemplo, banana em português e banana em inglês. Que nem eu ia falar agora, eu ia falar origem. Você tem origin in English, que louca, e origem em português. Então são palavras muito parecidas. Por exemplo, o condicionador, conditioning em inglês e condicionador em português. Então são palavras que elas fazem sentido, entendeu? Então essa foi a primeira dica. Leia as coisas que estão aí na sua volta. Com certeza você vai achar muitos produtos que você usa no seu dia a dia que são produtos que têm a tradução em inglês, e você vai fazendo essas associações, porque de tanto olhar, de tanto ler aquilo, o seu cérebro vai guardando e o seu vocabulário vai ficando muito mais amplo. A segunda dica eu já vi muita gente falando pra você assistir, por exemplo, filmes e séries em inglês. Eu já vou chegar nessa parte, mas a segunda dica é pra você assistir videoaulas de coisas simples. Eu tenho vários canais no YouTube que eu assisto, que eu gosto muito, e principalmente quando eu tô com problema em matemática, que eu tô com dúvida em matemática, eu procuro as videoaulas em inglês. Por quê? Número é basicamente a mesma coisa em inglês e em português. Obviamente que cada um tem um nome e tal, mas, por exemplo, você tem 5 vezes 3, 5 times 3. Então você já tem, tipo, uma associação. Eu acho matemática mais fácil, mas eu gosto muito de ver também geografia, aula de história. Aula de história eu acho um pouquinho mais complicado, mas depende de qual é o seu nível de inglês.
Mas eu acho muito interessante que por mais que você não esteja dúvida em nenhuma matéria, você entrar e assistir videoaulas, por exemplo, sei lá, do primeiro ano do fundamental, aprender tipo a escrever, aprender qualquer coisa que isso vai aumentar o seu vocabulário. E começar principalmente com palavras fáceis. Então, sei lá, se você tá, por exemplo, no nono ano do ensino fundamental, não queira assistir um vídeo, por exemplo, de segundo ano do ensino médio, porque pode ser que você não vai entender. Tente, por exemplo, eu tô no nono ano, não vou ainda estudar pra prova e tal, mas eu tô querendo fazer isso que a Bruna falou. Olha um vídeo, por exemplo, de terceiro ano, que é uma coisa que você já viu e reviu várias vezes, então é uma coisa que você já sabe como fazer aquilo em português e vai aplicar essa outra coisa nova em inglês, então o seu cérebro vai fixar aquilo e você vai acabar fazendo uma ligação entre as coisas. Vocês sabem que muitas vezes eu acabo por mixar duas palavras ou frases, eu não consigo formar uma sentença completa. Eu falei sentença? Sentença não é aquele bagulho de morte. Tá, whatever. Você consegue formar frases muito mais facilmente, porque o seu vocabulário sempre vai aumentar. A minha terceira dica é pra você assistir e ler jornal em inglês. Mas Bruna, como que eu vou conseguir ler no jornal em inglês? Se eu moro aqui em João Pessoa, tá muito longe dos Estados Unidos. Calma, você provavelmente tem um computador ou tem um celular. Eu gosto de fazer essa pastinha aqui no meu celular. Eu tenho uma pastinha de jornal no meu celular que o que eu faço? Eu deixo alguns jornais em português e alguns jornais em inglês, porque eu gosto de ler a matéria em português e a matéria em inglês pra depois fazer a comparação. Então, eu tenho, por exemplo, BBC, Washington Post, New York Times, The Guardian, CNN, I guess, CNN, BBC... Não, mentira, isso é Globo News. Então, basicamente, o que eu faço? Eu leio uma matéria em inglês e uma matéria em português pra pegar basicamente a mesma coisa. A maioria das notícias que são worldwide, assim, que são matérias que correm o mundo, você consegue achar o mesmo conteúdo. Então, por exemplo, eu gosto sempre de pegar BBC e o UOL, por exemplo. Que daí você vai comparando as matérias e vai pegando as duas coisas. Eu juro pra vocês que hoje em dia eu nem entro mais em UOL, porque eu entendo muito mais coisa em inglês do que em português, mas isso é hábito, você vai pegando ao longo do tempo. A quarta coisa é pra você assistir coisas que você já conhece. Eu sempre vejo muita gente falando, por exemplo, assiste Friends. Friends é uma série super legal, eu adoro Friends, mas muita gente nunca assistiu Friends em português. Então você vai de cara pro inglês, às vezes, se o seu nível é um nível um pouco mais básico, você não vai conseguir entender aquilo de cara. Então o que eu recomendo? Por exemplo, tem uma série que eu adoro, que é o The Fresh Prince of Bel-Air, que eu acho que a tradução é Um Príncipe de Bel-Air, mas não é essa tradução. 2000 years later. Um Maluco no Pedaço, que passava no SBT. Eu assisti aquela série quando eu era bem pequena e eu assisti muitas vezes, porque era aquelas séries que reprisam e reprisam e reprisam e é um loop infinito. Então o que acontece? Eu peguei aquela série que eu já sabia praticamente todas as falas em português e hoje em dia eu assisto elas em inglês no Netflix ou em qualquer outra plataforma. Eu gosto muito também de assistir o Woody Woodpecker, que é o Pica-Pau, que são episódios com uma língua mais fácil, que não tem muito sotaque. Eu também gosto de assistir Simpsons, mas os Simpsons tem tem mais accent, que é tipo, não é acento, é tipo o sotaque que a pessoa fala. Então às vezes eu acho que fica um pouco mais difícil, mas eu acho muito interessante também assistir Simpsons. Mas eu acho que mais legal pra começar são essas séries que você já viu. Então, por exemplo, Arnold, tinha aquele Super Choque também que passava na hora do almoço no SBT. Esse Um Maluco no Pedaço. Então são várias séries que você... outra que eu gosto muito é Full House, que é o 3 é Demais também, que é uma série que eu sei praticamente todas as falas. Então em inglês você fica muito mais fácil de associar. Às vezes você já vê a cena e sabe o que a pessoa vai falar e você formula aquilo na cabeça em inglês porque a pessoa vai falar em inglês. É muito maluco. E a última dica, mas não menos importante, é uma dica que os seus amigos vão te odiar. Por quê? Porque a Bruna, ela não vê a tela do celular como quarta-feira, 4 de outubro. Ela vê Wednesday, 4 of October. Então, mude a língua do seu celular pro inglês ou pra qualquer outra língua que você queira aprender. Essas dicas que eu dei, gente, servem pra qualquer outra
língua que você quer aprender. Então, são dicas que você vai aplicar aquela língua... Gente, olha as ondinhas. Você vai aplicar aquela outra língua no seu cotidiano e eu acho que isso torna tudo muito mais fácil. Até porque o inglês que a gente aprende na escola é sempre aquele inglês certinho, sabe? Regradinho. Então, eu posso até fazer um vídeo falando mais sobre isso, de o quão constrangedor é você chegar em um país gringo e chegar pra pessoa e falar, tipo, how are you doing? E daí a pessoa fica, tipo, é muito mais legal você chegar e falar, zap. Entendeu? Uma coisa muito menos formal. E é justamente esse inglês ou essa qualquer outra língua que você tem que saber, que é um inglês informal, gente, que é muito mais legal e vai fazer muito mais diferença. Então foi esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ficou um pouco longo, mas são as dicas que eu juro pra vocês que são dicas preciosas, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Se querem que eu fale mais sobre esse assunto, não esquece de deixar o joinha no vídeo, por favor. E quem assistiu até o final fala, vou aplicar as dicas no meu dia a dia, tá bom? Beijo, amo vocês e tchau!